Você pode se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, para a nossa meditação nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos tratar da parábola que também será, de uma certa forma, encenada aqui nessa noite, trazendo aí também a mensagem da ressurreição, da Páscoa e da expectativa que nós devemos ter quanto à segunda vinda do Senhor Jesus. A parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25. Eu quero convidar todos a lerem juntamente comigo. Nós vamos ler isso a uma só voz juntos. Versículo 1 ao versículo 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Nós vamos ler todos a uma só voz. Isso é o Senhor Jesus falando, palavras do nosso próprio mestre. Então, o reino dos céus e Vamos orar mais uma vez. Presbítero Rico, peço que Deus fale ao nosso coração por essa palavra. Grandioso Deus e Pai da mão, nós louvamos, te exaltamos ao poder do Santo Deus e declaramos as suas maravilhas. A tua palavra, neste momento, Pai, preparar os nossos corações, que nós possamos, ó Deus, entender o teu recado nessa noite, sabendo, ó Deus, que nós precisamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso seja uma realidade no nosso meio, e que nós possamos, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, nos preparar, buscar a tua paz, buscar, ó Deus, o entendimento da tua palavra, orar cada vez mais, e que essa igreja seja preparada para receber, ó Pai, a tua vinda, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todas as vezes que nós temos diante de nós uma ocasião especial, de compromisso, algo importante acontecendo, nós nos preparamos. Nós nos preparamos. Eu agora posso com alegria testemunhar isso, né? Assim, durante o início do meu ministério, demorou muito para que eu pudesse celebrar casamentos, mas desde agosto do ano passado a gente veio em uma série de casamentos, né? Celebramos alguns casamentos. E mesmo quando o casamento não é o seu casamento, você se prepara também. Você quer se arrumar, você separa a roupa. Quando o casamento é longe, então, sei lá no Pernambuco, a gente tem que pensar em qual roupa a gente vai vestir antes de sair de casa. Antes de sair daqui, até chegar lá. E tem que levar e deixar tudo pronto. Quando a gente tem algo importante entre nós nos preparamos. Eu me lembrei, quando eu estava pensando sobre essa coisa da preparação, de como eu me preparei para a minha fotografia do seminário. A monografia do seminário, a gente tinha que escrever cerca de 200 páginas, brincadeira, pelo menos. A gente tinha que escrever um grande livro, mas você só tinha 20 minutos para apresentar. Quase preparando, viu, Neves? E eu fui lá,
ensaiar minha apresentação. Meu primeiro ensaio, 45 minutos. Tipo assim, o que eu vou falar na minha vida? Eu tenho 20 minutos para falar tudo que eu falei aqui em 45. Mas fui ajustando, fui cortando, cortando. Decidi que eu não ia dar bom dia para nenhum dos professores, não ia dar bom dia para todo, ia focar nos 20 minutos que eu tinha para apresentar para a vida. A gente se prepara quando tem algo importante para acontecer. Quando tem algo especial, quando você tem um evento, você se prepara. Você escolhe a sua roupa, você pensa, né, no caso das mulheres nesses livros, que penteado que você vai fazer, o que você vai fazer, quais acessórios você vai utilizar. Quando tem algo importante diante de nós nos preparamos. E a palavra de Deus, ela nos diz que de igual importância é o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Jesus, quando ele foi levado aos céus diante dos seus discípulos, os anjos disseram, né, está ali no registro de Lucas em Atos, que da mesma forma como os discípulos viram Jesus subir, ele desceria de entre as nuvens, o céu se abriria novamente, Jesus apareceria. Isso é o que é chamado da palavra de Deus, e o dia do Senhor, o dia de Cristo. E o tempo todo nós somos convocados pela palavra de Deus a nos prepararmos para esse grande dia de Cristo, a nos prepararmos para esse grande encontro, para essa grande celebração. E por isso nós vamos refletir essa noite aqui na parábola das 10 virgens, primeiro através da instrução, primeiro que através da pregação e depois através da encenação, a respeito desse encontro. O tema dessa mensagem é preparando-se para o encontro com Jesus. Preparando-se para o encontro com Jesus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para revelar Jesus para os judeus. É nesse contexto que nós estamos aqui dentro desse Evangelho. Mateus, ele escreve para afirmar para os judeus que Jesus, ele é descendente de Davi, o verdadeiro legítimo rei de Israel. E nas histórias que Jesus conta, né, nas parábolas que estão registradas nos evangelhos, né, e essa aqui exclusivamente no Evangelho de Mateus, Jesus ele fala a respeito do relacionamento que ele tem com as pessoas e da maneira como o reino dos céus vem sendo trazido, a maneira como o reino dos céus vem sendo revelado. E em diversas das suas parábolas, ele usa isso. Ele vai dizer: olha, o reino dos céus é como um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um homem que ajuda o seu próximo. O reino do céu tem valores diferentes dos valores do mundo. E mais uma vez, nessa parábola, a gente vai trazer sobre o reino dos céus, e ele vai dizer exatamente isso no primeiro versículo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, essa parábola, essa história vai nos ensinar que o reino dos céus é semelhante a um encontro. E é esse encontro que nós vamos olhar nessa noite, que é o encontro da igreja, da noiva de Cristo, os preparativos que antecedem esse grande banquete, essa grande celebração. Toda parábola, meus irmãos, ela tem uma moral, ela tem um ensinamento. E isso pode ser visto claramente através da sua conclusão. O versículo 3 é a conclusão dessa parábola. Então, depois que Jesus conta essa história, que é uma história conhecida nossa, e nós vamos analisá-la aqui, ele vai dizer no versículo 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Então, a moral dessa parábola já nos está revelada. Nós precisamos nos preparar para o encontro com Cristo Jesus. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Vocês precisam estar vigilantes, vocês precisam estar atentos, observando a maneira como vocês vivem a vida de vocês, a maneira como vocês têm conduzido a vida de vocês. Eu estou dizendo que vocês, nas palavras do Senhor Jesus, porque eu também estou incluído nisso. Nós precisamos observar a maneira como nós temos vivido a nossa vida. Nós precisamos observar aquilo que nós temos feito em relação à vida do Senhor Jesus Cristo. Hoje, pela manhã, nós refletimos sobre aquilo que nós fazemos a partir da ressurreição de Cristo. As bênçãos que nós recebemos e desfrutamos a partir da ressurreição do nosso Mestre. Mas nessa caminhada, nessa jornada, nós olhamos para a segunda vinda, nós olhamos para o fato de que Cristo Jesus voltará a esse mundo, como o apóstolo Pedro disse, para julgar todas as coisas, para encerrar esse capítulo, dessa parte da história e nos mostrar o que é a eternidade. E enquanto nós olhamos para esse dia, como nós temos nos preparado? Preparando-se, então, para o encontro com Jesus. A primeira maneira que nós devemos nos preparar, a primeira coisa que nós devemos considerar nesse nosso preparo, é que nós precisamos nos preparar com sabedoria prática. Com sabedoria prática.
Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo por si, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolências e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Nós precisamos nos preparar para o nosso encontro com Cristo Jesus com sabedoria prática. Com sabedoria prática. Sabedoria prática, eu usei esse termo porque é um dos significados de prudência. Quando a gente fala aqui de 5 virgens imprudentes, 5 virgens prudentes, isso está apontando para isso, a sabedoria prática. A maneira como nós devemos viver a nossa vida. Onde nós encontramos maior conteúdo compilado de ensinamentos a respeito de sabedoria prática, justamente nos livros que são chamados livros de sabedoria, livros sapienciais. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses 5 livros que estão aí no centro da sua Bíblia, eles nos ensinam sobre sabedoria prática, sobre como que nós devemos viver a nossa vida. Muitas pessoas gostam muito de ler Provérbios, né? E é recomendável que você leia, porque o livro de Provérbios ele traz conselhos práticos sobre como administrar o seu dinheiro, ele traz conselhos práticos sobre o casamento, sobre não beber água na cisterna alheia, quer dizer, não trair o seu cônjuge, não trair a sua esposa. Ele traz conselhos práticos sobre a preguiça. Não durma, vá trabalhar, vá cuidar do seu campo, olha para as formigas, olha como elas se preparam. Provérbios traz conselhos práticos sobre a amizade, ferro com ferro se afia, ou aquele que tem um amigo mais chegado, né, do que o irmão, tem alegria verdadeira, tem confiança plena em alguém. Então, esses livros, eles reúnem essa sabedoria prática, a maneira como nós devemos viver a nossa vida. A parábola das 10 virgens nos diz que 5 dessas mulheres, e essas virgens, às vezes nós confundimos, elas não eram a noiva. Existe o noivo nessa passagem, mas essas 10 virgens eram as madrinhas do casamento. Por isso que há essa quantidade grande. Elas eram aquelas que preparavam, que conduziam a entrada, fazendo parte do cortejo, da cerimônia ali, e tornavam aquela cerimônia ainda mais. 5 delas estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. 5 trouxeram consigo óleo nas suas vasilhas e 5 não trouxeram óleo nas vasilhas para poder abastecer. Elas carregavam, né, lamparinas, como aquela que está ali pendurada na entrada da igreja, que parte do nosso Senado. Elas carregavam essas lamparinas, e essas lamparinas, para que a chama delas se mantivesse acesa, era necessário o óleo. Era necessário um abastecimento através do óleo para que essas lamparinas pudessem se manter acesas. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Como nós nos preparamos para o nosso encontro com Cristo Jesus? Vivendo a vida de maneira sábia. Vivendo a vida de maneira sábia. Tem um vídeo do reverendo Paulo, falei sobre ele aqui na quarta-feira do estudo bíblico. O reverendo Paulo é um exegeta, pastor presbiteriano. Tem um podcast que ele participa, do Bible Talk. Depois você pode pesquisar no YouTube sobre essa parábola. E ele vai falar, né, que ainda que exista uma linha de interpretação que traga a ideia do óleo com a presença do Espírito Santo, nessa parábola nós não devemos ver o óleo com a presença do Espírito Santo, porque isso faria com que as virgens imprudentes também fossem habitadas pelo Espírito Santo, tivessem a presença do Espírito Santo, o que não é possível, diante do fato de que elas não estavam entre os eleitos de Deus, já que a porta é fechada para elas de maneira imprudente. Então, esse óleo aqui, na interpretação dele, na perspectiva dele, deve ser visto como boas obras. São as boas obras que são praticadas pelos cristãos. De que maneira nós nos preparamos para a segunda vinda do nosso Salvador, praticando boas obras, vivendo essa vida com sabedoria. Essa coletânea, né, de livros de sabedoria que nós temos na palavra de Deus vai nos dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos viver essa vida em sempre interpretando e sempre entendendo todas as coisas à luz do fato de que existe um Deus que é santo, existe um Deus que é perfeito, existe um Deus que é eternamente justo, existe um Deus que julgará todas as coisas.
Então, tudo que eu e você fazemos precisa ser feito em relação a essa verdade. Você vai acordar amanhã, você vai para o seu trabalho amanhã, você vai para a sua faculdade, você vai para a sua escola. E como você vai se comportar? O que é que você vai fazer lá? Você vai falar mal do seu patrão, falar mal dos seus colegas de trabalho, vai murmurar pelo seu emprego, vai falar que você está ganhando muito mal e está trabalhando demais enquanto você fica no celular mexendo, fica no banheiro mexendo no celular. Qual que é a sua postura nesse mundo que você está vivendo? Qual que é a sua postura diante das coisas que você tem vivido? Como nós temos esperado a vida de Cristo? Ah, muitos estão dizendo que Jesus ainda vai demorar muito para vir. Isso pode acontecer. Pedro disse isso. Muitos julgam a promessa de que Cristo voltará a demorar, mas ele voltará. Não importa quanto tempo leve. E nós precisamos viver a nossa vida hoje com relação a essa verdade. Nós precisamos viver nos preparando a cada dia, nos preparando com sabedoria prática, vivendo essa vida com temor do Senhor. Mas tem mais. Nós devemos nos preparar para esse encontro com Cristo Jesus, sabendo dizer não. Sabendo dizer não. Nós devemos nos preparar para esse encontro com Jesus com sabedoria prática e também sabendo dizer não. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Alguém gritou à meia-noite: eis o noivo. O noivo está vindo, o noivo está chegando. Então, aquelas 10 virgens, elas vão se levantar e elas vão se preparar. Mas as imprudentes vão dizer às prudentes, versículo 8, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, o noivo chega, as que estavam preparadas entram com ele para a festa de casamento e a porta é fechada. Meus irmãos, olhando para a vida de Jesus, olhando para a segunda vida de Jesus e a maneira como nós devemos nos preparar para esse grande encontro, além de colocar em prática todos os ensinamentos que nós temos na palavra de Deus e ver essa vida com sabedoria, nós precisamos saber dizer não. Nós precisamos saber dizer não. Eu achei isso interessante, esse é um ponto elencado pelo pastor Douglas, né, Jesus Coffey, e ele fala, né, que é muito importante esse detalhe dessa parábola, porque as virgens prudentes vão dizer não para as virgens imprudentes. E é uma ideia de que o povo de Deus, o povo separado de Deus, o povo que tem se preparado para esse encontro com Deus, precisa dizer não para o mundo. Precisa dizer não para aquilo que nos é oferecido pelo mundo, para as tentações. Para quantos convites ou a quantos convites nós temos respondido com sim, sim? A quantas coisas que esse mundo tem nos empurrado goela abaixo e a gente tem aceitado? Quantas ideologias, quantas coisas nós temos dito? Ah, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não atrapalha em nada o nosso relacionamento com Deus. Ah, isso não me torna menos crente. Ah, isso aqui, isso aquilo outro. E a noiva de Cristo, que deveria ser achada por ele, imaculada, não contaminada, livre de qualquer mancha, vai se manchando, vai se sujando. Porque nós vamos fazendo negociações com ele. Nós vamos aceitando as coisas que o mundo tem colocado a respeito da vida, a respeito de certezas, de convicções. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, e esse é só um dos exemplos que está em grande pauta e conflito nos dias de hoje. A palavra de Deus nos ensina que Deus criou homem e mulher. Esse é o padrão da criação, esse é o padrão de Deus. E Deus criou homem e mulher para que eles se unindo através do casamento se tornassem uma só carne. E essa relação de aliança ser uma relação abençoada por Deus. Mas o que o mundo tem nos ensinado? Exatamente o oposto disso. Macho, fêmea, homem, mulher, masculino, feminino, isso são conceitos. Isso é construção social. Isso vai depender da realidade da pessoa, vai depender do desejo da pessoa, vai depender do que a pessoa entende sobre si. É só um exemplo de uma das ideologias que cotidianamente
tem sido introduzido, tem sido pregado, tem sido ensinado aos nossos filhos. E muitas vezes a postura, inclusive, de pais cristãos tem sido: mas o meu filho está aprendendo a respeitar. Seu filho tem que aprender a respeitar, mas seu filho também precisa aprender qual que é o padrão da palavra de Deus. Ele aprendeu o padrão da palavra de Deus, não vai ensinar ele a ser desrespeitoso com os outros. Essa é só uma das coisas que a gente tem aceitado. As virgens prudentes, elas vão dizer não às virgens imprudentes, porque o óleo delas poderia se gastar. A gente precisa aprender a dizer não para o mundo. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, e acredito que essa foi a reflexão da EBD dos jovens e dos adolescentes na semana passada. Romanos capítulo 12, Paulo tratando sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ele vai dizer, né, àquela igreja: e não vos conformeis com este século. Não tomem a forma desse século. Não adotem os padrões deste mundo. Não aceitem os padrões desse mundo. Meus irmãos, cada vez mais nós temos visto a forte necessidade de que a igreja de Cristo se posicione e se posicione de maneira clara, dizendo não às ideologias. A igreja precisa se posicionar dizendo não a movimentos que têm se infiltrado dentro da igreja, tornando os padrões aprovados por Deus em padrões quaisquer. Em padrões que não importam, em padrões que não fazem diferença. Deus fez todas as coisas, ele criou todas as coisas de uma maneira perfeita, com um padrão. Aqueles que estão preparados, aqueles que são prudentes, aqueles que vivem a sua vida à luz do retorno do noivo, à luz do retorno da vida de Jesus, aqueles que têm ouvido o grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Tem entendido que muitas vezes a gente precisa dizer não. A gente precisa dizer não. O seu posicionamento de querer viver uma vida cristã vai te custar pessoas. Você vai ter que se afastar de pessoas que não vão te ajudar a te desenvolver como cristão. Não vão te ajudar a caminhar na sua vida cristã. Nós vamos ver isso no livro de Esdras também. O final do livro de Esdras é Deus dando uma ordem pesada, uma ordem severa, para que o seu povo se desligue, se desvincule de pessoas, inclusive cônjuges, que os afastam da presença da aliança de Deus. Porque Deus leva a sério esse relacionamento. As virgens prudentes, elas estão se preparando para esse encontro com o noivo. E porque elas estão se preparando para esse encontro com o noivo, elas dizem. Mas há um último detalhe nessa parábola a respeito do nosso preparo para nos encontrarmos com Cristo Jesus. Nós devemos nos preparar para encontrarmos com Ele, conhecendo quem é o conhecendo. Versículo 11, mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, bateram a porta que estava fechada e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nós nos preparamos para a vida de Cristo Jesus. Nós nos preparamos para o encontro com Deus. Com sabedoria prática, sabendo dizer não, aprendendo a dizer não e conhecendo o noivo. O final dessa parábola traz um destino terrível para as virgens imprudentes. O desconhecimento do noivo. O noivo diz a elas: eu não sei quem vocês são. Eu não sei quem vocês são. Há uma outra parábola que o próprio Senhor Jesus conta da separação que será feita no grande dia e de que alguns serão colocados à direita e outros serão colocados à esquerda. E muitos naquele dia, diz os evangelhos, vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos milagres. Senhor, em teu nome expelimos demônios. Senhor, em teu nome realizamos cura. Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Nunca os conheci. Esse é o destino terrível que essas virgens imprudentes experimentam. E vejam, meus irmãos, eu comecei a mensagem, né, refletindo a respeito do nosso preparo para ocasiões importantes. Em uma certa medida,
essas virgens imprudentes, elas também estavam preparadas. Elas estavam ali aguardando. Numa certa medida, elas estavam ali. Elas estavam reunidas, elas estavam com aquele grupo, com aquele cordeiro que fazia parte daquela cerimônia. Mas elas não eram conhecidas pelo noivo. Elas não eram conhecidas pelo noivo, porque o noivo, ao ouvi-las, disse: Eu não sei quem são vocês. Eu não sei quem são vocês. Nós refletimos isso na carta de Paulo aos Coríntios, aqui na igreja. Nós refletimos isso no livro do profeta Malaquias. E talvez nós, eu e você, qualquer um de nós, só esteja aqui, mas esteja aqui enganado. Talvez algum de nós esteja aqui e diga: eu sou membro da igreja desde que eu nasci. Eu nasci na igreja presbiteriana, ou eu me converti aqui, ou eu vim para cá. Talvez alguns de nós estejam aqui e tenham cargo, sejam oficiais de igreja, mas não conheçam verdadeiramente o Senhor Jesus. Saiba que a única coisa que pode te salvar, a única coisa que pode abrir a porta do céu para você, é você reconhecer quem é Jesus. É você ser conhecido por ele. Se Deus, pela manhã, as palavras de Jesus, registradas no Evangelho de João: eu sou bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as conheço e elas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas atendem a minha voz. Na porta de entrada do céu, no dia do juízo de Deus, no dia de salvação, não vai ter lá credencial. Não vai ter lá falando assim: olha, pastores, vamos ver aqui a lista dos pastores para ver se o pastor e o que está aqui nesse estado. Presbíteros, vamos ver aqui os oficiais diáconos, a superintendente de escola dominical, professor de escola dominical, presidente da UMB, presidente da UPA. Lá no céu essas coisas não vão ser listadas. O reconhecimento é para aqueles que são filhos de Deus, porque ou você é filho de Deus, ou você não é. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do maligno, filho das trevas. É assim que a palavra de Deus diz. Ou você é trigo, ou você é... Não tem uma terceira planta. Não tem uma outra opção. Ou você caminha pelo caminho difícil, pelo caminho longo, pela porta estreita, ou você caminha pelo caminho largo. Como nós temos nos preparado para a vida de Cristo Jesus? Será que, de fato, nós temos conhecido a Cristo? Será que nós somos conhecidos por Ele? Será que nós entendemos? Será que nós temos compreendido essa mensagem do Evangelho? Será que nós temos o reconhecido? Uma das coisas que acontece após a ressurreição de Jesus é que as pessoas não vão reconhecendo, né? Jesus, ele estava ali num corpo glorificado, num corpo diferente. E leva algum tempo até que a ficha das pessoas caia. Os discípulos no caminho de Emaús são exemplos disso. Eles caminham, eles andam com Jesus. Jesus prega para eles. E eles só vão reconhecer Jesus quando Jesus parte. Quando Jesus parte. Será que nós temos conhecido a Cristo? Será que nós temos ouvido a sua voz? Será que nós temos obedecido nas palavras do próprio Cristo? E esse é o teste final para nós sobre como nós temos nos preparado para a sua segunda vinda. Jesus disse que aquele que me ama obedece, guarda os meus mandamentos. Se você tem se preparado para a vinda de Jesus, você tem ouvido a voz do Senhor e você tem obedecido a lei. Como nós temos nos preparado para esse grande dia? Como estão as suas obras? O que você tem falado? O que você tem feito? Quais são as negociações que você tem feito? Você tem dito sim ou você tem dito não para o mundo? Você tem se contaminado ou não com aquilo que o mundo está oferecendo? Você conhece verdadeiramente a Jesus? Não Jesus do Deus, não Jesus criado pelas nossas mentes. Você conhece verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Judeus, nosso Salvador, o Filho de Deus. Você tem se relacionado com esse Cristo em obediência à sua palavra, em obediência à sua lei?
É tempo de nós refletirmos nisso. É tempo de nós pensarmos nisso. Como nós temos nos preparado para o dia de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra, Deus, que nos ensina, que nos exorta, que nos leva a refletir sobre o nosso relacionamento contigo. Deus, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração temente, dá-nos ouvidos atentos, ó Deus, um coração quebrantado, transformado, coração que ouve a tua palavra e a coloca em prática, nos ajuda a praticar a tua palavra. Tem misericórdia, nós. Nós, Deus, vai nos preparar para esse encontro com Cristo Jesus, nosso Salvador, o amado das nossas almas. Nos ajude, Deus, a nos prepararmos para esse grande dia, nos prepararmos de maneira vigilante, viver nessa vida com sabedoria prática, sabendo dizer não para mim, conhecer a Cristo Jesus, nosso Salvador. Nossa oração, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.